Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, diretamente do COP Internacional 2025. Estamos aqui no São Paulo Expo, literalmente no centro da feira, um estúdio profissional, um aquário, em que a gente tem a oportunidade de visualizar tudo o que acontece lá fora. Para quem gosta, parece um shopping, a Disneylândia, né? E a gente tem a oportunidade aqui de entrevistar os principais players do mercado, CEOs, diretores, as principais empresas, também autoridades, personalidades. Estamos aqui na área VIP, né? O que garante um acesso exclusivo a essas autoridades. E eu tenho a honra de fazer a apresentação, né? E entrevistar o meu nobre amigo Samuel, que é da Axon e que vai poder falar sobre não só a Taser, mas diversas tecnologias voltadas à segurança pública que a Axon tem inovado no Brasil. Seja muito bem-vindo, Samuel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar num evento grande como esse, como a COP, né? Nessa versão 2025, né? Que para nós da Axon é um dos nossos principais eventos, né? Se não, eu diria o principal evento no ano para mim, né? Por ser assim tão focada, né, especialmente ali na segurança pública, realmente no policiamento, que é onde a Axon nasce, né, trazendo esses equipamentos para a polícia, para a proteção da vida. Então é muito importante para nós estar aqui. Não, e Samuel, legal, primeiro assim, olhando para você, cara, e eu falo, cara, moleque novo, já atuando e falando tão bem, né, representando a Axon, que rapaz, para quem não conhece, a Axon não é só a Taser. Lógico que todo mundo conhece a Taser. Mas quando a gente vai ver o mercado da Axon, sobretudo nos Estados Unidos, né, líder em câmeras corporais e outras tecnologias, né? Então ver um moleque, permita-me chamar de moleque novo desse, comunicativo, com um papel e uma importância, sendo inclusive indicado para representar a Axon Brasil aqui com a gente. Parabéns, cara. Obrigado pela oportunidade. Inclusive vou aproveitar para me apresentar um pouco melhor. Queremos saber a sua formação, a sua caminhada. Exato. Então, junto da Axon, né, que é essa grande empresa, a minha história, né, sempre teve um pouco ali entremeada com a segurança pública também. Então, fui militar temporário do Exército, né, conheci a segurança já através dali. Depois também fui policial militar aqui no estado de São Paulo por 6 anos, cara. Onde conheci ainda mais no dia a dia exatamente o que é a segurança pública, né? Trabalhei aqui inclusive na região da Zona Sul, onde estamos, né? E aí, a partir daí, conhecendo toda essa tecnologia, né? Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, e um dos sistemas que acabei avaliando e verificando como seria o funcionamento foi exatamente o sistema Evidência da Axon, né? Então aí houve esse casamento, essa troca de conhecimento, e aí eu tenho 3 anos que estou aqui trabalhando na Axon aí em todo o Brasil hoje. Rapaz, com esse rosto jovem aí e já com essa caminhada, rapaz, eu fico impressionado, viu? Parabéns. Então a gente vai poder ter oportunidade de falar nesse episódio, e eu gostaria de frisar que a Axon é nossa parceira do canal Última Rácio, já nos apoiou na LAAD, em que a gente teve a oportunidade de entrevistar o Arthur, né, que é um cara que eu conhece como ninguém os produtos da Axon, tem toda uma inteligência e uma capacidade de explicar o que é a Axon, e eu percebo que você é a mesma toada também, muito comunicativo. Tiago, também um grande amigo. Tive a oportunidade de entrevistar, né, o 02, né, se eu não me engano, da Axon, para uma determinada área que veio. Inclusive, a gente fez uma entrevista com tradução. Então, conheço, obviamente, apesar de ser doutor em Direito, mas me considero doutor também em Polícia. Gosto e aprendo muito, sou muito curioso. Estudei muito o que a Axon tem, o ecossistema de proteção que a Axon já desenvolve nos Estados Unidos e que ela está trazendo para o Brasil. E a gente vai ter oportunidade aqui nesse bate-papo. Obviamente a gente tem o tempo curto, que a gente está numa feira, mas a gente vai poder falar e dar complemento
as outras 2 entrevistas que a gente fez falando da Axon, inclusive está no nosso canal. Já peço para você que, após assistir esse episódio, que assista os outros 2 e vocês vão entender de uma maneira muito mais proveitosa e didática o que é o sistema, esse ecossistema que a Axon tem para oferecer. Exatamente. Então, ó, gostaria de mais uma vez aproveitar esse tempo aqui, né? E o meu papel atual na Axon hoje é o de gerente de sucesso do cliente. Rapaz, Então, que nome, hein, cara? Inovação, hein? A Axon gosta de inovar, né? Um nome bonito, mas para algo que para tecnologia é essencial hoje, né? Hoje você não consegue mais só vender uma licença de software e deixar o usuário lá a Deus dará, né? Largado ali por si mesmo. Então a Axon também vem seguindo aí essa maré do mercado, né? De não só ter os produtos, como você falou, um ecossistema hoje muito maior e de fazer esse acompanhamento do cliente. Então, tenho visitado muitas polícias no Brasil e a gente ouve deles exatamente essas necessidades, assim como a gente ouve aqui no evento, na COP. E a Axon é isso, a Axon é ouvir o policial, ver quais são as necessidades dele e como a tecnologia consegue ajudá-los, né? Então, hoje gostaria muito de poder passar um pouco dessa visão de todo o ecossistema, como você falou. Às vezes o pessoal conhece a Axon só por taser, só por câmera corporal, mas tem muita coisa boa vindo aí ainda. Então vamos falar rapidinho, até porque o pessoal já conhece, não precisa muito falar sobre a taser. Dispensa comentário, não tem nem concorrência, né? Porque de fato é uma mecânica, é uma entrega para a segurança pública. Mas se você pudesse falar um pouquinho da taser e da evolução da taser, o que a Axon tem em termos de novidade? Exato. Então, a Axon nasce como taser em 1993, então estamos há 32 anos produzindo esse equipamento, né? 32 anos de avanço para chegar nesse equipamento mais moderno que a gente tem hoje. Hoje aqui na feira que a gente está promovendo, e na maior parte do mundo hoje, todas as polícias que tinham equipamentos anteriores buscam migrar para esse equipamento novo, que é o Taser 10, um equipamento com 10 disparos agora, né? Então é 10 vezes mais proteção para o policial. Antes a gente tinha equipamento só com 1 disparo ou até com 2 disparos, que é o que a gente mais vê hoje no Brasil. Mas agora a Axon deu esse salto, né? A gente fala que a gente se desafiou a produzir algo assim extremamente novo. E por isso a gente traz a Taser 10 com a possibilidade de até 10 disparos. E Samuel, permita-me, já colocamos aqui, já publicamos diversos vídeos, porque tem muita audiência, é importante para a gente educar o nosso público de ocorrências policiais, sobretudo norte-americanas, que sempre a gente vê lá o ícone da Axon, né, nas bodycams, que é campeão, né, não tem nem concorrência também fora, né, praticamente, mas a gente percebe que, às vezes, o policial efetua um disparo, efetua o segundo, não consegue conter o agressor e tem que efetuar outros disparos para aí sim, porque a gente sabe que existem questões de compleição física e outras questões que a medicina e, obviamente, vocês também têm estudado para que o primeiro disparo já seja eficiente, mas nada melhor do que você ter 10 possibilidades aí, meu irmão, porque aí você não consegue, você vai conseguir de fato ter a eficiência que se precisa para que você possa cessar a injusta agressão de um indivíduo, garantindo a segurança do profissional de segurança pública e também a integridade física do agressor, né? Com certeza, é proteção sempre para os dois lados, né? E a Taser 10 também vem trazendo essa mudança de paradigma dos equipamentos anteriores que só tinham um alcance de até 7,5 metros, né? Então agora esse equipamento novo vem com 13,5 metros, praticamente o dobro de distância de segurança. E para quem é polícia, não preciso nem dizer que 7 metros com um indivíduo com uma faca já é uma situação arriscada. Então agora com 13 metros é muito mais segurança para o operador, inclusive para que ele possa, como você falou, proteger também o cidadão, que às vezes é simplesmente um surto psicótico, acordou num dia ruim e está causando algum distúrbio, algum problema para a sociedade. E cada vez mais comum com o emprego de arma branca, com faca, né? Então essa ampliação da distância é fantástica, né? É muito importante. E eu gosto sempre de comparar, às vezes o pessoal se pergunta, né? Fala,
Samuel, você falou que a Axon começou com taser, então por que não ficou só na questão da arma elétrica? Por que que surgiram outras coisas, né? Então isso faz parte também de uma história, né? Você imagina o primeiro policial nos anos 90 dando um disparo com uma arma de choque que ninguém nunca viu, né? Falar, pô, mas que troço é esse, né? E que efetua e faz a pessoa ficar parada, estática no chão. Então aí que vem a necessidade de registrar esse momento, registrar que o policial está protegendo a vida, né? Então a Axon traz as câmeras corporais. Que é uma evolução dentro desse ecossistema, né? O É segundo passo, grande passo. o segundo grande passo. Então a gente sempre fala que as polícias é meio que uma escadinha, né? A arma de incapacitação neuromuscular registra esse evento trazendo essa transparência para os dois lados com a câmera corporal e depois como armazenar tudo isso de forma segura, que é a parte do sistema do Axon Evidence. E, Samuel, é interessante também, e aqui registrando, porque os nossos seguidores acompanham tudo aquilo que a gente posta. E quantas ocorrências nós não temos? E aí vou repetir, geralmente norte-americanas as imagens, porque há muito mais tempo eles vêm empregando as câmeras corporais e também as câmeras nas viaturas, o que representa um ganho de proteção muito grande, né? E, obviamente, de proteção, inclusive jurídica, para que o profissional de segurança pública se defenda. E é interessante que essas imagens têm sempre três cortes. Um primeiro corte, que geralmente é de um ângulo determinado, que você assiste e você fala: caramba, o policial, ele do nada ele efetuou um disparo contra o cidadão. Aí no segundo, você tem um outro corte. Aí você, opa, peraí, não foi bem assim, estou em dúvida. E no terceiro, pausado ou em uma velocidade diminuída, você vê que o cara fez menção ou tinha uma arma escondida. E aí você pergunta, como foi obtido o vídeo desses três cortes? A gente tem a câmera corporal registrando uma situação, a gente tem a câmera veicular registrando uma outra e a gente tem as câmeras públicas, né? Então, é interessante e às vezes, por conta dessas imagens, você faz a defesa do profissional de segurança pública. E é o que eu gosto de sempre de dizer, a gente precisa educar, e esse é o papel do nosso canal, educar a sociedade e educar o público policial para que, independente de falsas narrativas ou discursos ideológicos enviesados, você perceba que essas tecnologias estão aí para a proteção do profissional de segurança pública e não apenas, ou não só, como muitos vendem, né, para fiscalizar o profissional, né? Exatamente. Como falei no começo, proteção para os dois lados da lente, protege o policial que está agindo corretamente, protege o cidadão e dentro dessa caixinha preta aqui cabe muito mais do que uma gravadora, né? Então a nossa câmera Axon Body 4, que eu gostaria de apresentar, ela traz algumas inovações, como por exemplo a opção de comunicação bidirecional. Então, como você falou, já existiam essas possibilidades de um centro de comando e controle poder ver essa transmissão ao vivo das câmeras, ver essas imagens depois da ocorrência. E agora com a Axon Body 4, você consegue, através desses dois alto-falantes aqui em cima, ter uma comunicação, falar com o policial que está precisando de ajuda na ponta da linha, né? Seja um médico da sua central de despacho, que já está ali dando um plantão, pode auxiliar um policial a fazer um parto, pode auxiliar um policial a fazer um socorro, dar essas informações para ele num momento que é tão crítico, num momento de uma ocorrência mais complexa. Então funciona como um HT também, né? Um rádio comunicador. Funciona e também como como botão de pânico. E como um botão de pânico. Então ele tem um botão a mais aqui em cima agora, que a gente chama de Watch Me, né? Como se fosse ele pedir para chamar atenção, né? E aí, através desse chamar atenção, um pop-up vai aparecer na central de comando e controle e avisar. Fala, ó, você pode ter 100 câmeras gravando, mas uma tá precisando de uma atenção extra. E aí, a partir daí, você já consegue ter essa opção também de comunicação bidirecional. Além de saber quem está precisando de mais emergência, também conseguir se comunicar com ele. Tem toda uma questão de geolocalização e, obviamente, comunicação com outros
aparelhos também, né, formando meio que, né, a gente falou em ecossistema, um ecossistema também, registrando na central todos os policiais e a localização desses policiais, né? E isso é importante para quem está do outro lado dando apoio, né? Exatamente. Como você falou, quando o policial vê isso, quando o policial vê que fala, poxa, esse determinado recurso foi o que trouxe ali um apoio para mim, foi o que me ajudou, foi o que me tirou de uma enrascada. Então a gente vai quebrando esses paradigmas que são naturais, né? De qualquer fase, de qualquer polícia passar por isso. E como eu falei, gostaria de falar um pouco também de algumas outras features que a gente está adicionando nesse outro equipamento que a Axon tem focado bastante nesse ano de 2025, que é a inteligência artificial. Inteligência artificial já está aí, já está no mercado, né, em vários tipos de mercados, e na segurança pública não seria diferente, né? Para a Axon também não seria diferente. Nós estamos lançando também algumas atualizações com o uso de IA na câmera corporal, como por exemplo a situação de tradução simultânea. Então você tem um policial em um grande evento como esse, que nós vemos pessoas de fora vindo visitar a COP 2025. Eu tô ali com um policial que não sabe determinado idioma estrangeiro, ele pode acionar a câmera e através dessa ferramenta de tradução simultânea conseguir se comunicar e auxiliar também o estrangeiro. Muito interessante, viu? Poxa, eu estou aqui, eu já conhecia, né? Mas dito dessa forma, de maneira didática, como você tem mencionado, de fato, agrega muita funcionalidade, muito apoio, muita segurança a esse profissional de segurança pública, né? Sobretudo por essa questão do botão de pânico, pela possibilidade de utilização também de radiocomunicador também, né? Funcionando. Então, e a própria evolução também em termos da inteligência artificial e, obviamente, também já comporta motores de busca para reconhecimento facial. É isso também? O reconhecimento facial é algo que a gente tem trabalhado atualmente. A gente está avançando ainda para lançar um produto inovador, né? Não adianta só a gente também fazer o básico ou fazer ali de qualquer evoluir, jeito. né? Tem que ser uma evolução. Então a gente está caminhando nesse sentido. Por isso já uma câmera mais moderna, com mais capacidade, mais processamento para isso também. E outras ferramentas também, como a própria transcrição. Não só ele fazer a tradução, mas às vezes o policial ele tem uma ocorrência que ele tem que ouvir várias pessoas, sei lá, um engavetamento de trânsito. Aí ele vai pegar ali a versão da pessoa do primeiro carro, depois a versão da pessoa do segundo carro, terceiro, quarto. E às vezes ele vai ouvir várias coisas diferentes e tem que resumir isso no relatório dele, no BO dele, né? Então, se você já tem essa captação de imagem, do áudio, né, que já foi para a câmera, por que não deixar a inteligência artificial também ajudar o policial a economizar as horas de serviço dele, ajudando ele nesse trabalho? Ou seja, faz a transcrição do texto e, querendo ou não, já joga para o relatório, que facilita sobremaneira o trabalho do profissional, né? Exatamente, essa é a ideia. Conseguir gerar esse relatório de forma muito mais simples e o policial parar de ficar 1 hora do seu turno de serviço só escrevendo um BOPM muito complexo. Perfeito. E aqui, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a câmera de ponto de vista, né? Então a Axon Body 4, além da lente principal, que ela já tem, normalmente vai ali, né, na direção do peito do policial, ela tem também essa opção, né, um opcional, um adicional, de você colocar uma câmera de ponto de vista, que pode ser colocado desde a lapela de um terno até também um capacete de controle de distúrbios ali, para ter uma imagem. O policial ele utiliza um escudo de choque, vai proteger o peito ali, vai tapar essa lente, então ele pode trabalhar com uma lente direcional, né, que inclusive traz muito mais da visão em primeira pessoa do policial, né? Aqui no peito ele tem uma visão mais um pouco mais aberta, digamos assim, né? Se o policial ele se movimentar um pouco para a direita ou esquerda, o peito continua voltado para frente.
com a câmera de ponto de vista, para onde o policial estiver olhando, é para onde essa câmera vai estar gravando também. E Samuel, o que temos mais? A gente sabe que a Axon tem o Axon Fusus, tem o Evidence, tem o de drone. Eu sei que o espaço aqui, infelizmente, é curto para a gente falar de tanta tecnologia, mas o que você pode falar mais aí para a gente? Sim, bastante. Então, temos o Axon Fusus, estamos também integrando bastante agora, né? Esse Fusus é exatamente de fazer essa fusão de todos os tipos de imagens. Então, é uma plataforma que é integradora. A tecnologia está avançando tanto que você chega em uma polícia, a polícia já fala para você, fala, poxa, Axon, você vai ser mais um sistema, porque eu já tenho o meu sistema de câmeras de rua, eu já tenho o meu sistema de câmera corporal, eu já tenho o meu sistema de câmera veicular, e ali o cara da central de despacho já vai perdendo os cabelos, né? Então o Axon Fusus ele vem exatamente para isso, para unir todas essas imagens, para unir todos esses alertas em uma única central de consciência situacional. Então você vai poder integrar sua câmera corporal, sua câmera veicular, câmeras de rua, os alertas ou imagens de drones também. E como você muito bem comentou, essa aquisição da Axon, que foi essa empresa de drone, é o que está também marcando muito para esse ano de 2025 na Axon, né? Não só o que a gente já conhecia de policiamento, o drone trouxe esse avanço, tanto para melhora, né, para a polícia utilizar o drone para conseguir ter esse avanço, essas imagens, esse auxílio, mas também se tornou um perigo, seja para a polícia ou também para a sociedade, os riscos que o drone ele traz. Então, já ciente dessa necessidade, também a Axon foi atrás disso, e trouxemos para dentro de casa agora a The Drone by Axon, né? Fizemos essa fusão, que é um ecossistema todo também de localização, ou seja, você ter ali os radares, a radiofrequência do drone para saber onde está esse drone, onde está esse piloto. E se ele é um amigo, se ele é um policial autorizado, uma pessoa autorizada, ou se ele é um desavisado, ou até alguém que pode estar cometendo um crime, né? Então, dentro dessa plataforma da The Drone, você consegue ter todo esse mapeamento, gerar esses alertas, e muitas vezes o risco não está nem no céu, naquele dronezinho que está só te filmando, mas em realmente localizar essa pessoa, identificá-la e saber se ela tem essa autorização ou não. E o quarto passo que eu diria assim, né, além da radiofrequência, radar e visualização do drone, você entra com o último passo, que é a mitigação. E a The Drone também tem os seus jammers, né, os seus bloqueadores, que podem ser bloqueadores fixos ou bloqueadores móveis, que é o nosso rifle, né, a Defender, que vai estar mitigando e parando essa ameaça. Não, a gente vê numa feira dessa, né? A gente viu aí a questão do conflito com a Ucrânia, né, entre a Rússia, o emprego de drones, e inclusive no Brasil já sendo aplicado, né, algumas infelizes ideias, né, que já estão aí fora nesses conflitos aqui. Já temos casos, inclusive, no Brasil. E a evolução e a inteligência da Axon foi muito grande, de fato, investir numa empresa, né, antidrone, por assim dizer, né? Exatamente. A gente já tinha essa política, já tínhamos integrações de drones para trazer essa imagem com cadeia de custódia, né, com toda uma proteção para dentro da plataforma do Evidence, e agora também trazer essa proteção também contra o drone, que está sendo muito buscado hoje. A Axon já tem, inclusive, alguns negócios no Brasil, por questões de segurança, não vou nomear, mas já é utilizado no Brasil hoje e tem sido muito buscado. Eu acredito que seja o futuro, sim, você ter esse controle ali também, ou proteção do seu espaço aéreo. E Samuel, quando a gente está falando de ecossistema, é importante porque a administração pública, cada vez mais, ela tem se preocupado, os tribunais de contas também têm se preocupado com a boa gestão dos recursos públicos. E às vezes é muito burocrático e muito difícil você manter vários contratos com diversas empresas para atender, né, a sociedade. Então, nada mais lógico do que as empresas investirem em ecossistemas em que você possa entregar, porque fica muito mais barato e mais inteligente. Você tem um ecossistema que ele se conversa, ele se fala, e você economiza tempo e muito dinheiro com isso, né?
Exatamente. Como eu falei, eu sou gerente de sucesso do cliente, visito as polícias e muito vem dessa questão. Eles falam, poxa, outras empresas ou é muito complicado o sistema, ou eles não se conversam. E aí quando conhecem a Axon, fala, poxa, tá tudo ali, tá tudo junto, tudo se integrando, uma tecnologia cada vez mais sendo adicionada, e isso tem ajudado bastante, com certeza. Samuel, eu gostaria aqui de ficar falando, ter mais tempo para poder falar com você. Literalmente a feira já começa a ser até desmontada, porque a gente está no final da feira. Mas foi muito bom falar sobre todo esse ecossistema da Axon, as diversas tecnologias e produtos e serviços que a Axon hoje oferece. E a gente fica muito feliz, porque percebemos que a Axon, ela tem se preocupado com a evolução da segurança pública brasileira, uma presença constante, investindo no setor de segurança, apoiando as instituições e fazendo entregas como essa. Então, Samuel, muito obrigado. Essa, com certeza, não será a nossa última entrevista. Terei a oportunidade de, em novos bate-papos, você trazer as novidades aí que a Axon, que sempre está evoluindo, né? Mais uma vez, eu que tenho que agradecer por esse espaço, por esse momento, e para todos aqueles que nos ouvem, contem com a Axon. A Axon é uma empresa que sempre nasceu para apoiar e ajudar a segurança pública. É isso que eu espero que a gente possa fazer aqui no Brasil. Samuel, muito obrigado. E esse foi mais um episódio super especial do podcast Opinião Segura, diretamente do COP Internacional 2025, no São Paulo Expo, em que a gente teve a oportunidade de fazer esse episódio especial apoiado pela nossa querida grande parceira Axon. Muito obrigado a todos, forte abraço, força e honra.